que impede as pessoas de terem uma mentalidade assim? Ego. Acho que aquele livro tinha que estar o tempo todo, o ego é seu maior inimigo. Vai ficar no mercado quem é melhor. O que você está fazendo para ser melhor? Hoje a gente vai receber um cara que eu admiro demais, um baita empreendedor, ele vem de longe. E hoje você vai buscá-lo junto comigo. Cheguei. Isso é facilidade, ó, gente. E aí, irmão? Como é que tá? Beleza? Levou. Bora bater um papo? Vamos nessa. Simbora então. Sejam bem-vindos ao Espírito Empreendedor, esse canal onde a gente fala de negócio pautado na Palavra de Deus. E no Wellington Recebe, tô aqui com um convidado que, para ser muito honesto, mora no meu coração, meu amigo querido, Cristiano Brandão. Valeu, Irmão, velho. Tamo junto, cara. Obrigado. Eu fiquei feliz com o convite. Que isso, para mim é uma honra ter você aqui. E, para ser bem sincero, como a gente fala de negócio pautado na palavra, ter um cristão aqui que é envolvido, né, na dinâmica da igreja, dinâmica dos legendários, que a gente vai falar um pouco também, para mim é muito importante para passar essa visão para as pessoas de Legal. que, no final do dia, você não separa as coisas, você une as coisas. Mas eu vou deixar que você se apresente para eles, de modo que eles possam conhecer mais sobre você. Eu sou suspeito para falar dele, porque eu já conheço há muito tempo. É meu amigo querido, a gente, né, frequenta a casa um do outro, a gente se ajuda, né? Os filhos dele gostam muito de mim, é recíproco, né? Então, irmão, primeiro, obrigado por você estar aqui, Deus abençoe você. Amém. E conta um pouco para a turma aí quem é o Cristiano Brandão. Cris, pros mais íntimos, tá? Eu mudei até o IG do Instagram, né? Você mudou? Ah, porque eu entrava no Uber, o cara já me chamava de Cris, então agora é Cris Brandão. Ah, legal. Não, mas cara, primeiro, obrigado de novo pelo convite. O que você falou, eu já começo assim, ser cristão, né? Acreditar em Cristo e seguir isso, pra mim, sempre foi algo que eu sabia fazer, mas não sabia da importância. E hoje em dia é muito fácil a gente falar assim, cara, é muito bom a gente entender a importância disso. E eu sou filho de Deus, eu sou casado com Sabrina, esse ano a gente faz 20 anos de casado. Eita glória. Pois é, 25 anos juntos, 20 anos de casado. Tenho 2 filhos, um que vai fazer 18 anos esse ano. Caramba. E um que acabou de fazer 12. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Amo o que eu faço, amo negócios, amo empreender, amo business, amo o que eu consigo levar para as pessoas e é isso que eu acho que importa, porque no final do dia, como você falou, quando a gente junta tudo, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, é a gente fazer assim, eu consegui ajudar as outras pessoas. Então isso aqui para mim me move. Cara, eu vou quebrar o protocolo aqui, porque como é um bate-papo e a gente precisa falar com as pessoas que estão nos ouvindo, você já trouxe elementos que, para mim, são muito importantes. Porque na sua fala, você começa com os pilares que você tem na sua vida. Né? Então, poxa, você é um filho de Deus, então Sim. Deus vem em primeiro lugar. E aí depois você fala do seu casamento com a Sabrina, Sim. né? 20 anos, nossa, que bênção, né? Num mundo onde os divórcios crescem, você ter pessoas que estão juntas há 20, 30, 40, 50 anos é muito bonito. E aí depois, obviamente, você traz os meninos que são frutos desse amor, né, desse casamento muito bem sucedido. E aí você fala dos negócios, mas você não fala de qualquer maneira. De todos os aspectos da sua vida, que são os mais importantes, você fala com um brilho no olhar, Cris. Sim. Muito, muito bonito, muito genuíno de ver. E eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, porque na minha visão, e aí trazendo isso para quem está em casa, eu vejo que falta essa vontade, sabe? Esse brilho no olhar de fazer as coisas. E a Bíblia já nos aponta isso, né? Colossenses 3:23 vai dizer que tudo que a gente fizer, que a gente faça de todo o coração, como para o Senhor e não como para os homens. E na sua fala eu já vi aquele brilho, aquela vontade, sabe? De falar tanto de Deus, tanto da sua família, tanto do seu trabalho. Então eu queria que você falasse um pouco para quem está em casa, como é que você mantém esse brilho no olhar? Cara, e assim, você falou e essa ordem para mim é muito clara, né? Quando a gente vai colocar Deus, esposa, filhos, trabalho. E aí vem um ponto
sabe o que é que eu fico pensando, Elegant? As pessoas falam assim de propósito, né? Eu vejo muitas pessoas, porque eu tô em busca do meu propósito, porque eu ainda não achei o meu propósito. Mas você já parou pra pensar que você só vai encontrar o seu propósito quando você se priorizar? Quando você entender quem é você? Quando você entender... Fala mais isso aí, gostei. Vou até me ajeitar aqui diferente, gente. Você só vai encontrar o teu propósito quando você entender que você é a sua maior prioridade. Tá bom. Porque nas escrituras fala também, né? Ame ao próximo como a si mesmo. Então eu não consigo ajudar o outro se eu não consigo me ajudar. Então primeiro eu preciso me ajudar. Tá bom. Em caso de emergência, máscara de oxigênio cairão no avião. Primeiro em você, para depois você consiga ajudar o próximo. Inicialmente, eu ficava assim, não, claro que eu vou querer ajudar o meu filho. Mas se eu for ajudar ele e eu desmaiar, como é que ele fica depois de uma emergência? Então eu primeiro preciso olhar para mim. E quando eu olho para o meu negócio, para o que eu faço hoje, eu olho para mim. Porque eu gosto do que eu faço. Legal. E aí vem um ponto assim. Já teve momentos da minha vida que eu fiz o que eu não gostava? Claro. Você é adulto, né? Eu tinha que fazer aquilo era necessário. Eu comecei sem querer trazer aqui toda a história, mas eu comecei a minha vida trabalhando, profissional, como professor de educação física. Trabalhei 11 anos como professor de educação física, eu amava aquilo que eu fazia. Mas eu cheguei num teto financeiro que eu fiz assim, eu amo o que eu faço, mas isso que eu faço não vai realizar os meus sonhos. Então eu preciso ir para outro rumo. Sem saber de uma forma mais estratégica como hoje eu faço, eu fiz uma mudança de rota. Só que eu pensei assim, eu preciso ver alguma coisa que me desse mais retorno financeiro. Tá bom. E aí eu recebo um convite, do nada, eu recebo um convite para ir para a indústria farmacêutica. Eu fico na indústria farmacêutica há 7 anos. Ali eu dou um salto de carreira, de retorno financeiro, de vida, de realização de sonhos. Por quê? Porque eu tripliquei, se não quadripliquei o meu salário. Legal. Então aquilo para mim naquele momento foi algo fundamental. Eu precisava daquilo, mas eu também aproveitei esse tempo para me estruturar, para fazer o meu pé de meia, a minha reserva da paz, enfim. Reserva de emergência. Reserva, como você queira chamar. Então eu comecei a me preparar para isso, comecei a entender melhor lidar com dinheiro. Era aquela coisa que eu pagava tudo que precisava pagar, eu realizava meus sonhos e sobrava. Então eu falava, caraca, eu preciso aprender a mexer com isso aqui. Só que eu não... Vamos lá, eu não quero usar a palavra não gostava do que eu fazia. Aquilo que eu fazia não brilhava os meus olhos. Tá bom. Porque são coisas distintas, né? Você pode gostar de fazer alguma coisa, não necessariamente brilhar os seus olhos, por exemplo. Pronto. Eu te falo de jogar bola, né? Eu jogo de pivô. Não necessariamente eu gosto de voltar para marcar, mas tem que voltar, então... Mas assim, por que eu não quis usar o termo eu não gostava do que eu fazia? Porque eu gostava, porque me dava um retorno financeiro. Tá bom. Mas não era aquilo que eu acordava assim, caraca, hoje eu vou visitar 20 médicos. Não era isso. Sim. Eu tava ali pela grana, eu tava ali pelo aquele momento. E todo o tempo eu falava isso. Eu tô aqui para mudar minha realidade financeira, eu tô aqui para fazer um pé de meia. Eu passei 7 anos lá, eu consegui comprar um apartamento, eu consegui comprar um outro carro, eu consegui fazer viagens internacionais. Então assim, foi algo que eu... Só que aí rapidamente eu volto aqui para minha história. No meio desse momento de vida, eu estava fazendo um processo seletivo para ir para um cargo de gerência. Eu venho fazer uma especialização aqui em São Paulo, na época eu morava em Salvador, eu sou de Salvador, né? E quando eu volto, de forma despretensiosa, não usava a rede social para isso, eu posto que eu estou voltando com a formação, com o certificado. E aí uma academia que eu tinha dado treinamento há 7 anos atrás, na verdade mais de 7 anos, porque eu já tinha 7 anos na indústria, né? Há mais de 7 anos, entra em contato comigo perguntando se eu ainda dou treinamento de atendimento e vendas, porque ele estava ampliando e estava procurando alguém para dar treinamento para os recepcionistas. Eu dou o treinamento, sábado e domingo, vou fazer um bico. Trabalho na indústria segunda a sexta, um final de semana do mês eu vou fazer isso, porque, puxa, eu gosto. E já tem uma postura diferente. Porque você ganhava bem de segunda a sexta, mas... Já estava pensando em fazer... Não contentado com isso, no sábado e domingo você deu um treinamento. Sim. Aí excelente ponto para mostrar para quem está em casa. Que é uma coisa até que o Salibão, né? O José Salib Neto, ele tem um livro maravilhoso, fica a dica aqui, que é a inteligência do motor 2, né? Que é você ter esse motor 2, que é você saber ter um motor 2, que é uma segunda fonte de renda, uma terceira fonte de renda.
E aí eu fui dar esse treinamento, voltei no domingo, virei pra Sabrina, fiz... Gostei de fazer isso aqui. Vou abrir minha empresa e é isso que eu quero fazer. Legal. E aí em 2017, isso foi em 2017 eu abro a empresa lá em Salvador e aí começo a dar treinamentos, começo principalmente a ir nas academias para fazer isso. Eu costumo dizer o seguinte, eu posso passar o final de semana dando um treinamento. Se tiver outro na segunda, eu vou dar outro na segunda. Legal. Eu não vou estar cansado. E é isso que eu acho que as pessoas precisam buscar. Né? O que você gosta de fazer? Olhando pra você, eu gosto de ensinar. Eu sou professor, cara. Sim. Eu gosto de ensinar, eu gosto de montar, pegar algo complicado, fazer simplificar e explicar isso pra pessoa. Então eu gosto disso, isso me move. Quando eu faço isso pra empresários, empresas, profissionais, cara, isso me motiva muito. Sim. Mas aqui, trazendo de novo a ótica cristã, a gente já começa a trabalhar alguns princípios. Por quê? Você diz o seguinte, Welligan, eu fui chamado para uma academia que há mais de 7 anos, tá? Eu já tinha feito um trabalho. E aqui a gente consegue encaixar o princípio da semeadura. Sim. Porque lá atrás, né, a palavra vai dizer que um semeador, né, saiu lançando sementes sobre diversos tipos de solo, até que ele encontrou um solo fértil, propício para que aquela semente plantada crescesse, germinasse e desse resultado, que são os frutos. E você plantou lá desde lá de trás. E aí, eu já conhecendo da tua história, eu sei que o que você plantou, além de ser solo fértil, teve uma forma. Sim. Por quê? Porque quando a gente fala de âmbito de negócios, uma coisa que, e aí para quem está em casa, né, eu até anotaria isso daí que é muito importante, é você ter um bom relacionamento. Sempre. Então vamos pensar agora o cenário contrário. Se você não tivesse um bom relacionamento com essa academia, será que eles te chamariam para dar um treinamento? Negativo. Não chamaria. Então aqui você semeou num solo fértil, mas a sua conduta e a sua postura foram tão boas ao passo de alguém lembrar 7, 8, 10 anos depois, cara, tem um professor que já veio aqui, deu um baita de um treinamento pro meu time, será que ele ainda faz isso? Sim. Faz sentido? Totalmente. Isso tem duas coisas que aqui você falou e me veio aqui agora, né? Teve duas coisas que eu aprendi com meu pai e com minha mãe que eu levo pra minha vida inteira. Foram dois ensinamentos que eu vi eles fazendo e que eles me falaram. Me falaram assim, né? O primeiro é sempre entre e saia, deixando portas abertas, respeitando e tratando todo mundo muito bem. Legal. Então isso foi algo que pra mim é difícil de chegar num lugar e falar, Cris aqui fez isso. Não, muito difícil, cara. Eu vou sempre tratar com educação, entrar e sair deixando aquela porta aberta, no sentido de pode voltar. Perfeito. Isso foi uma coisa que eles me ensinaram muito forte. Ainda bem que tá gravado, porque senão eu tinha que ter anotado aqui. Não, mas a segunda eu brinco sempre, né? Mas assim, é muito importante. Anota isso que eu vou falar, essa segunda coisa que eu aprendi com meu pai e com minha mãe, cara, que eu acho que falta muito hoje. Anota. Te vira. Boa! Gostei! Vai lá e dá seu jeito. Lá em Manaus a gente diz assim, ó, te vira, você não é jabuti? Né? Jabuti é uma espécie de tartaruga e ele não consegue se virar. Nossa, maravilhoso, eu gostei dos dois. E além dos 2 pontos que você trouxe que para mim foram assim formidáveis, tem um outro ensinamento por trás. Ouvir e honrar pai e mãe. Né? A Bíblia vai ter uma promessa que diz que se a gente honrar o nosso pai e a nossa mãe, se prolongarão nossos dias na terra. E sendo muito honesto, e aqui não é uma crítica, um apontamento, um julgamento, mas eu estou atestando fatos e dados. Né? Quando você olha para os dias de hoje, eu vejo que as pessoas ouvem pouco os pais e as mães, sabe? E quando você estava falando, eu lembrei de uma coisa que minha mãe me ensinou. Minha mãe disse assim, ó, palavra e nome, você só tem um. Ainda mais eu que me chamo Welligan, né? E uma outra coisa que meu pai sempre, ele não só falou, mas ele demonstrou, Cris, era a responsabilidade com o trabalho. Então, meu pai é mecânico de formação, tem curso técnico, trabalhou 35 anos com aviação, aprendeu de eletrônica, de elétrica, de hidráulica, mas sempre muito aplicado, sabe, Cris? Chegando sempre antes do horário, entregando mais, saindo depois,
não tendo essa de ganho dinheiro de segunda a sexta, não significa que no sábado e domingo não vou fazer nada. Então isso me forjou muito. Então quando você trouxe isso, cara, pra mim assim, minha cabeça fez... né? E eu queria que você contasse um pouco disso, porque você treina empreendedores, empresários fora de casa. Mas você treina homens cristãos dentro de casa. Você tem 2 filhos. Eu queria que você contasse um pouco disso, atrelando aquilo que eu sempre falo para as pessoas que dá, que é a sua vida profissional, com a sua vida pessoal e também com a sua vida espiritual. Sim. E eu vejo que você faz isso no dia a dia dentro da sua família. Sim, tem que ter. Uma coisa que a gente já traz, eu já quero trazer, né? Não existe equilíbrio. Não existe equilíbrio, para de buscar equilíbrio. Não tem equilíbrio. Excelente. Tem equalização. Boa. Imagina uma mesa de som que hoje você dá mais grave. Você está aqui gravando hoje o dia todo. Hoje não vai ser um dia que você vai conseguir dar muita atenção para a Ingrid. Por mais que ela seja sua sócia, ela esteja aqui. Mas amanhã é um dia que você vai sair para almoçar com ela. E automaticamente você não vai estar com o cliente. Ou seja, você pegou o botão do marido, do esposo e aumentou. Porque hoje você aumentou muito mais o do profissional. Então eu aprendi que isso é necessário. Então não existe equilíbrio. Existe hoje eu vou trabalhar muito, mas amanhã eu vou conseguir estar com eles. No momento que eu tô com eles, eu tô com eles. Eu não abro mão de levar eles para a escola, eu não abro mão de levar eles, seja no treino do jiu-jitsu, seja no treino do futebol, acompanhar nos jogos, porque é aquele momento que eu tenho com eles. São muito poucos momentos. Eu tava acompanhando, você conhece, Gui tava jogando bola, passou em peneira, tava jogando em time. Então, hoje em dia ele já não quer mais. Ele já mudou o foco. E se eu não tivesse ido, eu não ia ter visto ele jogar. Isso não tem preço, Isso né, não Cris? tem preço. Então, eu aprendi isso. Eu aprendi isso em casa? Não. Meu pai nunca foi me ver jogar, porque ele estava trabalhando. Minha mãe nunca pôde me ver jogar, porque também estava trabalhando muito. Mas eu entendia isso, por quê? Porque no final de semana era 100%. No final de semana era aquela coisa de estar junto, de ir pra praia, de fazer um churrasco, Então isso era muito forte. Então eu aprendi isso. Porrada, hein? Eu aprendi isso. Outro dia, eu tava com um amigo que ele fez um comentário que, cara, aí sim é porrada. A gente pegou um táxi junto e aí ele virou assim, ele conversando, ele tava falando com o filho, ele tava no banco da frente, eu tava no banco do fundo e aí o taxista virou assim, fez assim, eita, os filhos estão todos esperando o senhor, né? Aí ele fez assim, pois é. E você tem filho? Ele fez, tenho uma só, graças a Deus. Aí, seu amigo virou pra ele e fez assim, ué, por que graças a Deus? Ele fez, não, porque hoje tá muito difícil ter filho. Então, eu tenho uma só, né? Aí ele virou assim, fez assim, o meu amigo virou pra ele e fez assim, tá muito difícil ter filho? Ele fez, Seu pai teve quantos filhos? Eita. Ficou 15 segundos de silêncio. E o motorista tinha o sotaque nordestino, né? Uhum. E eu nordestino e esse meu amigo também. E aí ele fez assim, seu pai teve quantos filhos? 5. E veio pra cá, pra São Paulo com vocês, pra trabalhar? Aí ele, E foi fácil? Ai. Vai tomando aí em casa também. Então quer dizer que antes era mais fácil que agora? Cara, deixa eu contar uma história pra você. Que isso aí é maravilhoso. Meu pai, eu nasci em 86, lá em Manaus. E eu tinha pouco mais de um ano, em 88. E meu pai, ele veio para São Paulo tentar a vida. Como diversas pessoas do Norte e Nordeste faziam e fazem até hoje. Né? Vim para um grande centro, muito, muito natural. E aí meu pai chegou aqui, morou numa rodoviária por 35 dias. Não tinha onde morar, não tinha emprego, não tinha nada. Ele veio tentar a vida. Aí depois arranjou um emprego, foi arranjando vários outros, até o passo que ele virou porteiro de um hotel. E meu pai é mecânico de formação, mas com ensino técnico, né? Escola técnica, não tem curso superior, mas muito competente, muito aplicado. E meu pai sempre foi muito esperto, Cris, sempre fez conta. Ele trabalhava de madrugada para ganhar adicional noturno. E aí, ele lá, meu pai, né, você já conhece, muito bom de relacionamento, falador. Ele, novinho, fez amizade com um cara que estava montando a base aérea
aqui em São Paulo. E aí nisso, o cara saía todos os dias, quando voltava, meu pai cumprimentava, puxava o assunto. E um belo dia, ele chegou chateado. E eu gosto de dizer sempre que o empreendedor ele tem que estar com dois sentidos muito bem aguçados. Um é a visão, outro é a audição. Boa. E meu pai percebeu isso. Ele falou, fulano, por que você está chateado? Aí olha só, 1988, 38 anos atrás, o cara virou para ele e disse o seguinte, falou, tá muito difícil, ninguém quer trabalhar nessa cidade. E aí eu me remeto à história do taxista que você trouxe, do seu amigo. Era difícil naquela época criar 5 filhos. É difícil criar filho hoje. Naquela época, o mercado também tinha a visão que ninguém quer trabalhar. E hoje em dia, quando você pega estatística, 25% dos nossos jovens nem estudam, nem trabalham, também está difícil encontrar pessoas para trabalhar. Mas será que a gente não tem que escolher o nosso difícil? Pois é. Porque também era difícil naquela época e hoje também está difícil. Aí eu volto para aquela reflexão. Você só vai encontrar o seu propósito quando você se priorizar. Será que você está se priorizando? Será que você está buscando o que você quer para a tua vida da forma correta? Tá tudo bem para quem quer ganhar apenas um salário, trabalhar de segunda a sexta e sábado e domingo descansar. Sim. Mas você quer isso para você? Você faz o que você gosta ou você está fazendo só o necessário? Sim. E é isso que faz a gente ter brilho no olhar, a gente acordar sábado, domingo, dar treinamento, segunda de manhã tá aqui, sair daqui 10h30 da noite, às vezes com vazamento no escritório e... Isso é uma pauta para o outro dia. Depois eu conto essa história para você. Se você quiser saber sobre essa história, comenta aqui embaixo, ó. Quero saber a história do vazamento, aí eu te conto. 10h30 da noite a gente dando aula. Então, assim, e a gente tá no outro dia de manhã aqui, passar a noite, e é isso que faz. Longe da família. Longe da família. Naquele dia, Ingrid já devia estar dormindo, Sabrina já estava dormindo, os meninos já estavam dormindo. Então, assim, você precisa aprender a se priorizar. Sim. Pô, o que seu pai precisou fazer? Por que ele passou 30 dias morando numa rodoviária? Ele sabia o que ele estava buscando. Sim. Ele sabia o que ele estava querendo, ele sabia o que ele estava... Ele sabia que aquilo era necessário naquele momento para que ele conseguisse ter algo mais pra frente. E por quem ele fazia também. Pronto, aí vai. Então o que você está fazendo hoje que é necessário para que você alcance aquilo que você quer alcançar? Por quem? Por você, pela sua família, pelos seus filhos, E isso a gente vai ver várias vezes, de várias formas, lá atrás da Bíblia. É isso. Então quando a gente vê lá a história e que, puxa, esperou 14 anos para poder ter a mulher amada. Quando a gente vê lá na história o filho pródigo que sai, mas que volta entendendo o valor daquilo. Quando a gente vê... Então, assim, tem vários momentos que você faz assim, aquilo foi necessário para que depois você conseguisse entender um processo, o processo. Então, não tem outra saída. E para você, por que as pessoas não querem pagar o preço do processo? Vai, me ajuda aí. Pergunta de $1 milhão. Pergunta de $1 milhão. Ó, eu acho que hoje a gente está aqui conversando pela internet, vai ter gente vendo a gente no mundo todo, mas eu acho que o primeiro ponto hoje é o que o pessoal vê pela internet e acha que vai fazer de qualquer jeito. E eu sempre digo, se você vai fazer de qualquer jeito, você vai ter qualquer resultado. Então, não vai ter como. O homem tá afiado, hein? Não queria falar nada, não. Se eu fosse você, papel e caneta na mão. Então, assim, as pessoas acham que para gravar isso aqui que você está fazendo, para fazer isso aqui que você está fazendo, não sabe qual foi o processo para você... Sim. Gente, eu nunca fui um cara de... Quer dizer, até hoje eu não sou assim. Se a gente for num evento hoje, tiver eu, você, o Marcelo, a Ingrid, pessoas que eu conheço, cara, eu tô na minha zona de conforto. Eu vou falar. Se eu estiver num treinamento, se eu estiver num podcast, se eu estiver numa aula, eu desenvolvi a habilidade para estar nessa zona de conforto. Excelente. Mas se eu chegar num evento que eu não conheço ninguém, eu prefiro mandar Sabrina. Porque eu vou chegar calado e vou sair mudo. Eita. Porque esse sou eu. E hoje as pessoas acham que vão chegar aqui, por exemplo, em Alphaville, São Paulo, e vão fazer 6 em 7. 6 em 7. Eu queria que alguém tivesse traduzido para mim que 6 em 7 anos. E né? Não é assim, não. E aí,
As pessoas não querem pagar o preço de começar, de fazer o primeiro vídeo, de não dar ninguém, de fazer o primeiro lançamento e não vender para ninguém, e fazer a primeira campanha e não ter nenhum clique. E dar aula para só uma pessoa. E dar aula para uma pessoa, e abrir câmera e não ter ninguém, e você gravar, porque depois alguém pode assistir gravado e vão assistir. Então, assim, esse é o preço. Sim. Esse é o preço de você, às vezes, achar que você não está sendo visto. Mas quando você para de gravar, a pessoa faz, pô, fiquei esperando o vídeo que você não gravou. Eita. E aí você faz, ué, mas ninguém nunca curtiu? Então, pagar o preço tem a ver com quando você mapeia e faz assim, eu sei quais são as etapas dos processos que eu preciso passar. Só que quando você não sabe as etapas dos processos, olha que eu estou botando no plural, etapas dos processos. Mais de um, tanto nas etapas quanto nos processos. Você não sabe se você está no início, no meio ou no fim. E quando você coloca assim, ó, não, cara, eu tenho certeza que você não decidiu gravar isso aqui ontem. Não. Eu tenho certeza que você sabe por que você está gravando isso aqui. Exatamente. Não é fazer de qualquer jeito, porque se fizer de qualquer jeito, você vai ter qualquer resultado. É isso. Não, é muito bom você trazer isso à tona, porque, por exemplo, a gente está hoje aqui com a Cinemedic, que é uma baita, né? Eu não gosto de colocá-los numa caixinha, porque o que eles fazem, eu gosto de dizer que a Cinemedic, ela dá voz a muitos sonhos de muitas pessoas. Ela consegue traduzir o audiovisual em algo que se torna uma memória, né? Então, assim, eles fazem isso com maestria e por isso que a gente trouxe o melhor. Eu não trouxe e não vou trazer qualquer pessoa, e quando falo aqui eu não estou entrando num juízo de valor, né, de quem é mais, menos, porque sob a ótica bíblica, né, nós viemos do pó, Deus soprou em nós o fôlego de vida, quando a gente aceita Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador, o Espírito Santo começa a morar dentro de nós, somos um só corpo, uma só igreja, mas eu vou trazer pessoas que são da minha confiança, que eu admiro, sim, ao passo de falar com a pessoa que está, como você falou, em qualquer lugar do mundo. E que foi o processo que eles passaram para ganhar sua confiança. Perfeito. Porque para sentar aqui, de novo, eu gosto sempre de dizer, sob a ótica de processos e etapas, que a confiança também passa por um processo até você conquistar. Então, poxa, a gente se conhece há muitos anos, né? A gente já passou por coisas juntos, nossas famílias se conhecem, tem relacionamento, né? O seu escritório é do lado do meu, literalmente, né? Como o pessoal viu. Foi ele que conseguiu para mim. Então, assim, precisa ter um processo de confiança. Sim. Ao passo de, na hora que você chama para alguma coisa, é o conceito de fruta baixa, né? Menos esforço e mais resultado. Quem que eu vou chamar? Eu vou chamar alguém que eu vi e eu acho, e eu gosto de dizer que quem acha não sabe de nada, que eu acho porque eu vi essa pessoa na internet, que ela tem não sei quantos milhões de seguidores, ela vai agregar? Fala, não, para ser muito honesto, eu gosto de ser previsível. Uhum. E o que é isso? Saber o que esperar das pessoas. Uhum. E saber essa previsibilidade delas. Então, poxa, eu conheço o Cris. Tem princípios e valores análogos aos meus? Check. Tem nível de relacionamento comigo? Check. O que vai sair da boca dele é para agregar ou é para chamar atenção? Esse é um check gigante que eu tenho. Tem peso 2. Tem. Sabe por quê, Cris? Porque o que eu aprendi, né? E aí trazendo o que você falou sobre o relacionamento, das portas que você abriu e manteve abertas, para mim relacionamento é algo muito importante. Sim. Muito importante em diversas esferas. Sobre a esfera espiritual, a Bíblia vai dizer que na viração do dia, Deus ia ter um momento com Adão, então ter um relacionamento, uma comunhão com Adão, né? Quando você vai para a Bíblia vai dizer que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão uma só carne, né? E olha que interessante, naquela época não tinha pai e mãe. Sim. Tinha um homem e uma mulher. Sim. Né? Então, a família é um projeto de Deus para a humanidade. Quando você vai para uma ótica relacional de trabalho,
né? Uma coisa é você ser interessante, outra coisa é você ser interesseiro. Então, relacionamento é muito importante, é coisa de gente grande, de adulto, de gente que quer de fato mudar as coisas. Então, isso é muito importante. E aí eu queria também que você trouxesse isso, né? E eu gosto de dizer que eu só ando com gente melhor do que eu, porque, cara, eu já estou aprendendo demais. Eu queria que você trouxesse essa ótica de confiança, especialmente para o âmbito do trabalho. Por quê? Porque eu conhecendo vocês, Sabrina, eu sei que vocês têm clientes que estão com vocês desde a época lá de Salvador, que vocês há muitos anos, desde a carreira jurídica dela, desde o seu começo como treinador. E hoje, Cris, as pessoas elas têm relações rasas, né? Muito descartável, né? Descartáveis, por interesse, sabe? E eu queria que você trouxesse essa visão, porque, de novo, vocês têm só de casados 20 anos. De profissão tem muito mais, de trabalho tem muito mais. Então é muito importante para mim, né, na minha visão, ouvir de pessoas que têm esse nível de profundidade de resultado. E aqui eu não estou falando de faturamento, de margem, eu estou falando especialmente desse track record de, cara, eu tenho um cliente que está comigo há mais de 10 anos, sabe? E eu queria que você falasse o povo para a turma de casa. Você vai falando, vai me vindo coisa aqui na cabeça, Uhum. né? Assim, tem uma coisa que eu ensino muito para os meus clientes, e eu vou trazer aqui de forma fácil e depois eu volto para a gente falar mais. É mais fácil um cliente que me conhece pagar mais ou um cliente que não me conhece me pagar mais? Te conhece, com Pronto. certeza. Então eu tenho que valorizar e prezar pelos clientes que já estão comigo. O cliente que já está comigo é muito mais fácil dele me contratar de novo, que ele pague mais por isso. Perfeito. Então, falando de forma profissional, isso já precisa e deve ser trabalhado. Então, aquele cliente que está comigo há mais tempo, eu valorizo muito ele. Não mais ou menos do que o novo, mas de forma diferente. Porque eu preciso trabalhar isso. E é aquele cliente que está comigo desde lá de Salvador e que hoje faz um trabalho diferente, mas que liga pedindo uma consultoria, eu fecho um dia para poder ir lá atender ele. Legal. Então, isso acontece. E é isso que a gente precisa fazer. Quando você fala de relações, sabe o que eu acho que a gente precisava? Lógico, se todo mundo conseguisse olhar o olhar da Bíblia, de Cristo, o que Cristo veio trazer. O que Cristo veio trazer? Amor. O que é que a gente precisa fazer? Levar amor. Quando eu falo isso, é porque assim, eu preciso entender que eu posso conseguir qualquer coisa sem precisar pisar em ninguém. Que eu posso conseguir qualquer coisa sem precisar excluir ou... Eu tô pensando porque eu quero trazer um tema aqui bem bacana, que é competitividade. Eu preciso entender, e eu queria que as pessoas, é algo meu isso, mas eu queria que as pessoas levassem isso, que é assim, ó, não é porque eu vou ganhar e você vai perder que eu preciso destruir o teu negócio. Eu vou ganhar um contrato, eu vou ganhar uma assinatura, eu vou ganhar um local pelos processos, etapas e competências que eu tive. Na competitividade, na competição, eu não gosto disso de que é importante participar. O importante é ganhar. Você já treina o cérebro errado, né? Esse negócio de importante participar. Cara, eu briguei com o técnico do meu filho mais novo com isso. É? Meu menino mais novo joga futebol. Ele joga num time. Não é escolinha, é num time. Num time? Num time, numa seleção, num sub-12. Eles foram campeões aqui em São Paulo e... Só que eles estavam ganhando o jogo. Estavam dando 3-0. E o treinador trocou todo mundo. Tirou o pé. Tirou todo mundo. E aí, não tem limite de substituições, o outro time foi lá e empatou. Acabou o jogo 3-3. Aí eu virei pro treinador no final e fiz assim, professor, opa, tudo bom? Cara, o que foi que houve? Por que você mudou? Aí ele fez assim, não pai, mas tinha os meninos ali que precisavam jogar, né? Eu fiz, desculpa treinador, se meu filho estiver no banco e tiver outro jogando com mais competência que ele, deixa ele no banco. Eita. Ele precisa aprender que no treino ele precisa se desenvolver para que aqui ele jogue.
E Sabrina me cutucando. E eu assim, consigo ver a cena na minha cabeça. só que eu falando assim, eu tava falando de boa, eu falei, cara, eu não quero que você bote Henrique pra jogar porque ele tá no banco. Eu quero que você bote ele pra jogar se ele for bom. E ele tava na primeira parte, né, na hora que tava ganhando. Então eu falei assim, não tem lógica isso. E aí você começa a treinar a mentalidade de que, ah não, todo mundo tem que jogar independente de você ser melhor do que eu. Não, vai jogar quem é melhor. É isso aí. Vai ficar no mercado quem é melhor. É isso aí. Vai assinar aquele contrato quem é melhor. O que você está fazendo para ser melhor? Se unindo com quem? Sentando em que mesa? Estudando por quem? Tudo isso vai fazer com que você sente com os melhores. Quem chega na seleção? Ah, hoje em dia tudo bem, não vamos entrar nesse papo, mas quem chega na seleção brasileira? Quem chega no Real Madrid? Quem chega no Barcelona? Tem que ser melhor. Tem que ser melhor. O cara pode ter lá o melhor agente que foi lá e conseguiu o contrato com ele. Ele vai ficar 2 meses, vai pro banco e depois vai sair. É isso. Não sustenta. Então, como é que a gente vê isso? A gente vê isso com pessoas... Quer ver um exemplo, trazendo aqui o esporte? Eu sei que você gosta de futebol. Quer ver um exemplo que é fantástico pra mim? É Ronaldinho Gaúcho ser ovacionado e Punhol ir lá puxar ele pra tirar a foto na comemoração do Barcelona quando o Ronaldinho jogava no Milan. No Milan. Aquilo... Sabe o que é isso? Aquilo é você se tratar bem, é você sair de porta aberta e ser reconhecido por ser o melhor. É isso. É Ronaldo Fenômeno, que foi um dos poucos que eu vi jogar no Barcelona, jogar no Real Madrid e ser ovacionado pelas duas torcidas. Jogar no Milan, jogar no Inter e ser ovacionado pelas duas. Sabe por quê? Porque ele é o melhor. Melhor centroavante que eu já vi em toda a história. E se a gente trouxer isso pra nossa realidade? Eu tenho que ser o melhor pai, o melhor esposo, o melhor marido, o melhor companheiro, o melhor filho, o melhor amigo, o melhor profissional, o melhor dono de empresa, o melhor treinador, o melhor palestrante. E não é com soberba, é dando o seu melhor. E na sua visão, o que impede as pessoas de terem uma mentalidade assim? Ego. Acho que aquele livro tinha que estar o tempo todo, o ego é seu maior inimigo. Isso já passou por mim, tá? Não tô livre disso, não. De você chegar num evento, eu chegar num evento, você não, tô falando de mim. Eu chegar num evento e ter uma pessoa palestrando e eu fazer assim, caraca, eu palestro melhor do que ele. Só que aí eu precisei aprender assim, ó, cara pálida, você sabe o que foi que ele fez pra estar ali em cima? Será que você fez? Ele pode não ter a habilidade que você tem em cima do palco, mas ele tem outras habilidades que fez com que ele chegasse lá e você não. Sim. E as pessoas estão acostumadas a só ver o nosso palco e não olhar o bastidor. Então é ego. O nome disso é ego. Você trouxe a questão do ego aqui e eu sempre falo sobre você entender a sua identidade, tá? E a gente vê hoje na nossa sociedade várias pessoas com problema de identidade, não sabem quem são, do que gostam, por que lado vão e por aí vai. E meu ponto aqui não é apontar o dedo para ninguém, até porque eu sou tão pó e tão pecador como qualquer outra pessoa. Mas eu sei minha identidade em Cristo. Eu sei quem eu sou, imagem e semelhança de Deus. Mas por que eu estou trazendo essa pauta? Quando a gente fala de ego, tem uma coisa que eu não consigo entender. E vai de encontro com uma frase que, quando eu li, explodiu completamente minha cabeça. Não tem nenhum tipo de problema você, como ser humano, buscar ser próspero. Sim. Correto? Sim. Até porque quando você vai para a Bíblia, só no Antigo Testamento, eu tenho 5 palavras em hebraico para falar sobre prosperidade, cada uma de uma ótica, né? Uma de ótica de saúde, uma de ótica sobre abundância, tá? Então, a gente parte da premissa que a gente pode ser próspero. Mas a Bíblia também nos alerta que o princípio de todos os males é o amor ao dinheiro, né? Quando você coloca o dinheiro numa posição que deveria ser de Deus. E uma coisa que eu não entendo, que eu vejo que as pessoas que invertem os princípios e os valores, elas buscam, e não entra na minha cabeça, é você, com muito ego, você que eu falo, a pessoa,
tentar buscar a aprovação de um mundo que... Olha como isso é forte. Você buscar a aprovação de um mundo que crucificou um homem perfeito. Sim. Não faz sentido, irmão. Não faz sentido. Por que eu vou buscar uma aprovação do mundo se o mundo foi o mesmo que na hora da escolha que Pilatos disse o seguinte, ó, eu posso soltar Barrabás, Sim, ou eu posso soltar Jesus? Quem que vocês escolhem? E aí você imagina, né? E é maravilhoso a gente falar de Jesus nesse sentido, porque você tem um homem que é 100% Deus e 100% homem, passando por aquele processo onde lá naquela plateia possivelmente tinham pessoas que ele curou, que ele ensinou, que ele cuidou, dizendo assim, oh, não, crucifica esse cara. E aí eu te pergunto, será que vale a pena nessa busca incessante e que a gente às vezes deixa o ego falar mais alto, a gente buscar a aprovação do mundo como esse? Pra mim não faz, cara. não faz. Não faz. E aí entra medo. E sabe por que eu tô te falando isso? Porque em momento algum do nosso papo, a gente discutiu cifra, a gente discutiu título, a gente discutiu track record, a gente está discutindo coisas importantes. A gente não está discutindo nada disso. E aí eu te pergunto, para quem está ouvindo a gente agora, como que a pessoa começa a treinar a cabeça dela para não buscar essa aprovação do mundo e sim buscar aquilo que de fato importa? Primeiro, eu acho que... Cara, que pergunta difícil. Mas que pergunta boa. Primeiro, eu acho que, assim... confiar em Deus e entregar a vida para Ele, eu entendo e entendi que é confiar. Eu confio. E se eu estiver fazendo algo que for do que Ele desenhou para mim, vai dar certo. Se não for, eu vou entender, eu tenho que entender rápido, mudar a rota rápido e seguir de forma rápida. Perfeito. Porém, no entanto, todavia, você trouxe algo legal, que é o quê? A gente está falando de vários pontos aqui e a gente não falou de faturamento. A gente falou vários pontos aqui, em momento nenhum a gente falou o quanto é importante. Sim. Por exemplo, eu falei que eu estava na indústria farmacêutica, eu estava ganhando muito bem, quadripliquei o meu valor, mas mesmo assim eu fui trabalhar sábado e domingo fazendo um bico. Será que eu precisava? Financeiramente, não. O que eu estava buscando? Enfim, por que eu falei isso? Porque eu acho que a gente tem que buscar é o seguinte: o quanto eu estou me aproximando de Cristo, não religiosamente, mas de quem Ele foi. E aí quando a gente vai ver que Ele andou fazendo bem, curando e levando amor, Ele não fez pensando no retorno, mas o retorno veio. Ele não tinha internet e Ele foi conhecido num raio gigantesco. Ele só ia passando e ia fazendo, ia propagando o bem que ia sendo feito. Ou seja, se você fizer o bem, isso vai ser propagado. E as pessoas vão saber quem é o Wellington. E as pessoas vão saber quem é Cris. E as pessoas... Por quê? Porque você vai fazendo com que isso ganhe um peso muito maior. Independente do valor. Sim. E você trouxe um ponto interessante, que a própria Bíblia nos alerta sobre isso, né? O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, partindo da premissa que se você entrega a sua vida para Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, e você agora, né, a Bíblia vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, o Espírito Santo mora dentro da gente, faz morada, e é o mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Cristo no terceiro dia. Vamos lá, o que ele fazia? E aí, se você pegar o ministério de Jesus na terra, você vai ver que ele fazia 3 coisas. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. E aí, vamos remeter isso ao trabalho? O que você ensina? O que você prega? Quem você cura com o que você faz? Perfeito.
Perfeito. E por que eu trago esses três sob a ótica de ser um imitador de Cristo, ser um discípulo, né? Para você ser discípulo, você precisa aprender. Para aprender, você precisa aprender uma palavra. Sim. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. Mas de novo eu volto para você. Por que as pessoas não querem? Por que elas não buscam? Às vezes aparenta ser mais fácil. Não buscar? Eu acho que um retorno imediato, um prazer momentâneo, uma satisfação. A gente vai falar aqui de processos e de formações muito antigas, né? Que é difícil a gente falar, por exemplo, eu comentei aqui que meu pai e minha mãe nunca foram me ver jogar na época que eu jogava. Por quê? Porque eles estavam trabalhando. E aí a gente vai levar também em consideração que a vida que eles tiveram era completamente outra, num mundo completamente outro. E se a gente levar em consideração e voltar mais um pouco, o meu avô e a minha avó tiveram uma outra criação. A gente já vai falar aqui de Revolução Industrial, onde era uma outra pegada, onde estava sendo inserido um outro modelo mental. E se a gente voltar mais ainda, a gente vai falar de guerra. E que aí tudo isso foi sendo ensinado até chegar na gente. Para quem viveu lá atrás, era mais fácil pegar quem sem ninguém visse, uma besteirinha, mas vai me beneficiar. Porque ele estava na guerra. Só que isso foi sendo passado, isso foi sendo, no meu ponto de vista, tá? Tá bom. E eu acho que isso as pessoas hoje normalizam. Normalizam, mas sem pensar no que na verdade elas estão criando e fazendo. Porque aí você vai de encontro ao que a gente entende do que é Cristo. E eu acho que pra mim... Quer ver uma coisa que me incomoda muito? Isso é muito forte pra mim. Eu odeio o jeitinho. Mas eu não gosto muito, assim, tipo de... Eu vou dar uma roubadinha aqui na estrada. Eu vou fazer um retorno fora do lugar. Eu vou parar numa vaga de idoso porque o estacionamento está lotado. Eu vou parar num local que não pode... Cara, eu não consigo. Também não. Isso me... Pode ser de madrugada, pode ser com alguém olhando. Isso me incomoda muito. Isso tem a ver com princípio. Sim. Isso tem a ver com... outra coisa que eu aprendi com meu pai e com minha mãe. Do mesmo jeito que você faz uma coisa, você faz todas. Eles falavam muito isso. Do mesmo jeito que você faz uma coisa, você faz todas. E depois virou até frase de livro famoso, né? Do mesmo jeito que você faz uma coisa, você faz todas. Então, se você... Eu lembro uma vez que meu pai entrou no meu carro. E meu carro estava todo bagunçado. E eu ainda morava na casa dos meus pais. E ele virou assim e fez assim: se seu carro tá assim, como vai estar a sua casa? Eita. Você anda no teu carro o dia todo. Olha como tá teu carro. Do mesmo jeito que você faz uma coisa, você faz todas. E isso... Eu tô falando com você e lembrando disso, isso não é uma coisa nem que eu falo muito. Porque eu fui lembrando agora. E é verdade. Então, na hora que você quer dar um jeitinho, quer passar na frente, é o que você vai... É como você vai fazer tudo. Sim. E nós somos conhecidos por sermos do país do jeitinho, né, cara? Triste. Só que com jeitinho, você não fideliza cliente. Com jeitinho, você não entrega resultado para cliente. Você não prospera. E aí você não vai prosperar. Aí vem o resultado final. Aí o seu cliente não te contrata de novo. Aí você não vai ter tanto tempo. Aí você não vai deixar sempre a porta aberta. Aí você não vai fazer tantos bons relacionamentos. Quem não for bom relacionamento vai sair. Sai. Porque isso pra ele não... E hoje as pessoas acham que uma foto resolve tudo, que um CEP resolve tudo. Na verdade, o único que resolve tudo é Jesus. E se você não tem a Cristo, é difícil. É difícil, é difícil. E aí você tem honra. Aí é honra. É você bater no peito e falar assim, ó: eu deito minha cabeça no travesseiro e durmo. Perdi aquele contrato. Eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo. Eu também.
E vou te falar que eu estava refletindo com a Ingrid e falando sobre isso ontem, né? Quando você vai para o cenário mundial, as pessoas elas tendem a fazer as coisas sem pensar nas consequências. Sim. Por que eu te digo isso? Fisicamente, né, quando você vai ali para mecânica clássica, lei de Newton, né, você vai ver lá um princípio de ação e reação. Toda ação tem uma reação contrária ao movimento, tá? Posso te interromper? Claro. A gente vê isso lá na montanha. Toda ação tem uma reação e toda reação tem uma consequência. Tem uma consequência. Perfeito. E eu vejo que a gente pode até entrar nesse assunto, por quê? Porque vivemos num mundo onde as pessoas tomam as ações sem pensar nas reações e, pior ainda, nas consequências. E aí você tem todo um processo Sim. de criação de pessoas que estão aquém do que deveriam ser para cumprir um propósito, um chamado, estarem à frente das suas famílias, das suas casas. E quando a gente vai para a Bíblia nos ensina que o sacerdote do lar é o homem, é o marido, né? E ele tem um papel prioritário de provisão, proteção. Mas será que hoje os homens estão preparados para serem sacerdotes dos seus lares? Não. E aí eu quero te fazer uma pergunta voltada para um movimento, né, que para a honra e glória do Senhor a gente faz parte, que eu confesso que mudou minha vida em diversos aspectos, que é o Legendários. Onde eu vi ali, não foi ninguém que me contou, eu vi, né, com esses olhos lindos indígenas. Eu vi homens que dependiam de remédio para dormir, Sim. sem o remédio para dormir. Homens que tomavam remédio para ansiedade, sem o remédio da ansiedade. Homens que tentaram tirar a sua vida e entenderam que a sua vida era valiosa. Homens que largaram suas famílias para viver uma vida mundana, né, de piriguetando de um lado para o outro, e reataram um casamento pós a montanha. E eu vi. Eu vi. Eu não ouvi, eu vi. Eu vi, presenciei testemunhos de cura, de libertação, mas de algo muito atacado. E aí eu queria, você que é inclusive um legendário mais antigo do que eu, mais experiente, e eu sempre gosto de dizer que eu gosto de aprender com pessoas mais experientes do que eu, melhores do que eu. Na sua visão, por que um movimento tão bonito, tão bom como Legendários, que transforma os homens, cabeça dos seus lares e, por consequência, as famílias, é tão atacado? A mulher, ela... Eu me arrisco a dizer aqui que, intelectualmente falando, ela é muito superior a gente. Só que eu não posso querer igualar ela com a parte física e com a parte emocional. Porque ela não foi preparada para isso, ela não foi feita para isso, ela não foi criada para isso. Ao contrário disso, o homem foi criado para isso. Eu não vou entrar nesse assunto, que é um assunto mais polêmico para a gente trazer, mas se você for pegar lá na Escritura, na hora que Deus cria o homem, ele cria o homem e coloca ele para fazer o quê? Para ser o guardião do Éden. Isso. O guardião. Ele era quem? O protetor. Era ele que protegia aquele lugar. Era isso? Então, desde a hora da criação, que nós somos guardiões. Você tinha que cuidar da terra, lavrar a terra, colocar o nome de todos os animais, todas as plantas. Era você que cuidava daquilo, era você que protegia aquilo, era você que estava na frente daquilo. Quando a gente começa a colocar um homem em um outro lugar e uma mulher num local que não é dela, bagunça tudo. Inverte os papéis. Inverte os papéis. E eu me arrisco a trazer aqui uma outra polêmica, por exemplo, quando aconteceu de um grande empresário e player de mercado que usou a expressão de Deus me livre, minha esposa ser CEO. Eu entendi o que ele quis dizer. Eu também. Porque com a agenda que ele tem, com a pressão que ele tem, ele não quer aquilo para a esposa dele. Não.
Ele não iria dar certo. Isso. É uma forma de cuidado também, né? Então, assim, eu não posso querer colocar a mulher num local que não é dela e não é dela, não é por nada, gente. É porque ela tem habilidades que eu não tenho. E que isso é muito top. Ela tem uma visão que eu não tenho. Ela tem um sentir que eu não tenho. E isso precisa ser cuidado. E quando isso foi sendo tirado do homem, e que o homem foi indo para um lugar de... ele não protegia mais, ele não cuidava mais, não tinha um protagonismo no sentido de ser o alicerce daquilo, ele perdeu a força. E aí, várias gerações foram sendo treinadas para não ter força. E quando eu falo não ter força, eu sei no meu secreto o que eu passo sem passar para ela, porque eu não quero que ela saiba daquilo. Da minha casa. E isso é necessário. Sim. Porque o meu emocional é muito mais forte que o dela. Porque eu vou saber me controlar naquele momento onde eu sei que ela não vai saber se controlar. Vou trazer um exemplo verdadeiro, mas um exemplo qualquer, tá? Meu filho quebrou a perna jogando futebol. Quebrou a tíbia e a fíbula. E naquele momento, eu desci, eu estava no meu prédio, no meu apartamento, eu desci, vi o que aconteceu. Quando o professor me ligou, eu já desci com a chave do carro. Já sabia o que tinha acontecido. Eu já desci com a chave do carro. E eu peguei o meu filho, botei no carro e fui para o hospital. E lá no hospital, eu soube lidar com a situação diferente como ela lidaria. E ela é uma excelente mãe. Ela é uma leoa como mãe. E ela teria uma outra reação naquela situação, mas naquela situação eu precisava ter tranquilidade para poder resolver. E a gente precisa ter isso no nosso dia a dia. O Legendário ele é tão atacado porque ele traz de volta isso. O Legendário é um movimento, e eu também não conhecia, tá? Eu fui para me desafiar. Eu fui para me desafiar. Ele é um movimento que fala de família, de homem, de honra, de amor e de companheirismo. Por que ele é tão atacado? Porque ele vai de contra o sistema. E é pautado na palavra. E aí não tem porquê. Ah, mas eu preciso ir para lá para encontrar Deus? Ninguém disse isso. Não. Eu preciso ir para lá para me tornar homem? Ninguém disse isso. Agora, se você for encontrar, sorte sua. Glória a Deus. Se você for voltar com outra mentalidade masculina, sorte sua. É isso aí. E só que lá você volta para uma mentalidade, uma disciplina, uma forma de pensar, para uma... Se eu posso dizer, se eu me arrisco aqui, eu acho que eu posso dizer assim, você volta para uma ancestralidade que é o homem raiz, que é o homem que precisa sobreviver. Uma vez eu tava, cara, me veio muito forte isso agora. Uma vez eu tava numa empresa e a gente tava numa reunião de gerência, né? E a gente tava numa empresa muito grande, cara, pensa numa empresa muito grande, uma empresa grande. E a presidente da empresa era uma mulher. Para ela estar ali, ela tinha que ter muita casca. Sim, muito né? competente. Também. Isso, para poder estar ali. E aí ela passou uma estratégia que a gente ia adotar no início daquele ano. E aí um gerente todo... pomposo. Ele levantou a mão discordando e ela não falou nada. Ela só esperou, porque ele não levantou a mão pedindo para falar. Ele discordou e começou a falar. Ela esperou ele falar. Quando ele acabou de falar, a resposta dela foi: quando você for presidente, você decide. Eu só estou passando o que nós vamos fazer. Ai. Mas com essa delicadeza. Ela não levantou a voz, ela não falou nada. Ela fez assim, ó, quando você for presidente da empresa, você pode... Agora a gente já está passando o que nós vamos fazer. E não a discussão do que pode ser feito. Já gostei. Nem sei quem você é, mas eu já gostei de você pela sua postura. Parabéns. Parabéns. É isso que a gente precisa entender. Você não achou bacana? Monte o seu movimento. Agora, monte um movimento para que fortaleça os homens, para que valorize os homens, para que traga esse espírito de novo. E monte com o que você acha.
e que gere transformação. Agora, ficar só do outro lado falando... Eu gosto de dizer que murmurar é uma das piores características que o ser humano pode ter. E aí, de novo, a gente pode ir para a Bíblia, né? Quando você pega o período do Êxodo, né? Quando Deus liberta o povo da escravidão do Egito, levanta Moisés como uma liderança, atravessa o Mar Vermelho. O trajeto que eles passaram no deserto era para durar 40 dias. Mas durou 40 anos pela desobediência do povo. E uma das coisas que o povo fazia era murmurar. Sim. Imagina, contexto histórico. O povo passou 400 anos escravo no Egito. Aí quando eles são libertos, eles reclamam e sentem saudade de cebola. É meio falta de lógica para mim. Desculpa te interromper, tem uma característica que hoje a gente está vivendo aqui no Brasil, dessa coisa do reclamar. Eu vou trazer até um exemplo que eu usei há pouco do futebol, trazendo de novo para a realidade, né? E a gente posso até trazer de novo isso para os legendários. Hoje, se você for perguntar para técnicos que tiveram a oportunidade de treinar com o Neymar, eles colocam, e colegas de profissão, eles colocam o Neymar num patamar muito acima do que a gente coloca aqui. E aí eu me pergunto, né? Esses caras não sabem nada, né? Se perguntar para Messi quem é Neymar, Messi vai falar de Neymar de uma forma... Se perguntar para Suárez quem é Neymar, ele vai falar... Se você perguntar para o técnico do PSG na época que Neymar estava lá, que para mim foi a melhor época dele, o primeiro ano ali, ele vai falar que Neymar era algo surreal. Mas a gente nunca ouviu isso aqui no Brasil. A gente sempre ouviu que ele é cai-cai. A gente sempre ouviu que se depender dele a gente não vai ter a Copa. Eles não entendem nada, quem entende é a gente, né? Isso é uma coisa que uma vez eu escutei, uma frase genial, né? Nosso país não tem um prêmio Nobel até hoje. E a explicação essa frase que eu escutei dessa pessoa, que inclusive para mim foi muito cirúrgica, ela disse que o Brasil é o país que mata os seus heróis. Uhum. Então vamos analisar contexto. Vamos colocar uns 15 anos mais ou menos. Neymar carrega a seleção nas costas e não tem pares em nível análogo. Ao passo de ser reconhecido fora, mas não dentro, né? Quando você pega os jogadores da Argentina falando, né, sobre a final contra o Brasil, que o Neymar só faltou fazer chover aquele dia. E aqui dentro você não tem esse reconhecimento. Mas aí a gente volta no que você trouxe, que é a questão do ego. E também está atrelado com o que você trouxe, que é o entendimento que no mundo dos negócios não é um jogo de soma zero. Não é porque eu ganhei que você vai ter que perder. Eu posso ganhar e você ganhar também. E sob a ótica de cooperação ao invés de competitividade, se a gente cooperar, ambos ganham juntos. As pessoas, no meu entendimento, gostam de diminuir as outras porque tem a falsa impressão de que isso vai fazê-las se sentir melhor e vai esconder o seu pecado. Até porque você sempre vai ouvir, normalmente, você vai ouvir críticas daquela pessoa que faz menos que você. É isso. Mas faz total sentido. Imagina, uma pessoa que está começando um negócio agora, que senta na nossa frente, que temos mais de 20 anos de negócio. Cara, não vou criticar essa pessoa. Muito pelo contrário. Eu vou mostrar caminhos dos quais a gente já percorreu, erramos, para que ela não erre. Ou seja, eu vou estender a mão. Sim. E aí, mas eu continuo reforçando esse meu ponto, que para mim, Cris, é muito voltado para princípio, para valor, mas também com mentalidade, com a forma de pensar. Cara, o que eu ganho em tentar derrubar uma pessoa? Absolutamente nada. No máximo, nos dias de hoje, uma audiência de 5 minutos. Que daqui a pouco some. Daqui a pouco some. É uma audiência de 5 minutos. Fazer um vídeo hoje falando dos legendários é uma audiência de 5 minutos. Sim.
Metendo pau no Neymar, É uma audiência de 5 minutos. batendo em quem tá no hype. Acabou-se. E aí a gente volta lá para aquela primeira coisa. Pô, por que não dura tanto? Porque tanta coisa já abriu e já fechou nos 4 anos que a gente está aqui. Porque tanta gente já começou e já fechou nos 4 anos que a gente está aqui. Cara, não vai, não fica. Faz sentido. Faz total sentido. Não fica. O Legendário não cresceria tanto, 200 mil homens, se não fosse bom. Não estaria em tantos países se não fosse bom. Não teria sido replicado se não fosse Se não fosse bom. E olha que ele não é brasileiro, tá? Não sei se você sabe, mas ele não é brasileiro, não. Então, só pra você entender, só pra você saber. Hoje a gente tem uma liderança brasileira, tanto no número de legendários que já subiram, quanto quem tomou a frente hoje aqui, um dos embaixadores é Augusto Cury, nada mais, nada menos do que Augusto Cury, né? Até levando um pouco de psicologia, neurociência, um olhar diferente para os exercícios, para a conduta, para o dia a dia, enfim. Mas, cara, a gente vai voltar a falar disso. É muito mais fácil eu, no meu ego, dizer que eu não preciso ir para lá porque eu me sinto já superior. Uhum. E aí meu ego tá onde? Tá explodindo lá em cima, né? Porque eu não preciso ir para lá, cara. Eu sou homem. Eu não preciso ir para lá para Provar nada pra provar ninguém. nada para ninguém. Se você voltar um pouquinho, vocês vão lembrar que eu falei assim, ó, eu fui pro Legendário para me desafiar, eu não fui provar nada para ninguém. Eu fui pro Legendário para entender como eu iria me sair ali naquele movimento, naquela situação. A sua competição é você contra você Contra mesmo. você mesmo, acabou-se. Aí você ganha. Aí você ganha. Quando o Eligan trouxe aqui, eu vou traduzir uma coisa que você trouxe agora, tá? Ah, Cris, quando você falou assim que você não é soma, né? Ou, na verdade, É um soma e jogo de soma subtração. zero, De soma zero. Não é porque eu ganho que você perde. Porque naquele momento ele perdeu o contrato, mas ele tem que aprender como ele pode ganhar para fechar o próximo. Então você está ganhando. Sim. Porque eu mostrei para você que o seu contrato não estava com todas as características que aquele cliente precisava. Então, se você for esperto e aprender, você não vai pegar aquele contrato e replicar. Você vai pegar aquele contrato e vai fazer o que é que faltou no meu contrato. Até porque você fazer sempre a mesma coisa, esperar um resultado diferente é insanidade. Se você fizer de qualquer jeito, você vai ter qualquer resultado. Sabia que essa questão da forma eu aprendi dentro de casa com a minha esposa. Eu lembro de um dia, a gente teve varejo em shopping por 7 anos e ela tinha aberto uma marca própria. Não éramos mais franqueados, já tínhamos vendido, graças a Deus prosperamos muito, mas não era o que a gente queria para aquele momento. E aí ela chegou super estressada em casa, e aí me falou sobre uma coisa, aí me causou estranheza. Eu falei, Indy, mas cara, não sei por que você tá estressada assim, a gente faz isso há tanto tempo, tão bem assim, assim, assado. Aí virou pra mim e falou assim, você faz, eu não faço, eu cuidava de outra área. Eu falei, mas tudo bem e tal. E aí ela vi que ela não gostou, né? Pra você que é de casa, é marido, casado, sabe, né? A gente só de olhar já sabe quando... O homem precisa ser sábio. E aí eu falei, vamos lá. Você tá descumprindo um combinado aqui. Trabalha da porta pra fora, da porta pra dentro é casamento. Então desemburra essa cara. E ela me deu uma das maiores lições que eu recebi, que vai pro mundo não somente dos negócios, mas pra vida também. Ela disse assim, o que eu não gostei não foi o que você falou, foi como você falou. Ou seja, a forma importa. Então é a forma de buscar a Deus. A Bíblia nos diz, né, que quando a gente buscar a Deus de todo o coração, qual é a forma? De todo o coração, a gente vai encontrar Deus. A Bíblia vai dizer que a gente, para prolongar os nossos dias na terra, a gente tem que honrar o nosso pai e a nossa mãe. Né? Então, qual é a forma que eu faço para prolongar? Eu honro meus pais. Tá? E a Bíblia vai dizer também que a gente deve amar uns aos outros como Jesus nos amou. Qual é a forma que a gente deve se amar como cristão, como filhos de Deus? Como Jesus nos amou. E como Jesus nos amou? Ele foi pregado no madeiro, deu a sua vida para todo aquele que nele crê não venha a perecer.
Então, eu queria concluir esse nosso bate-papo, né, Ficava aqui a tarde toda, tá? Eu também. Mas alicerçado na palavra, porque a Bíblia vai dizer que a palavra, ela é viva, ela é eficaz e que a nossa boca, a nossa língua, ela tem poder de vida e de morte. De morte. Então, irmão, além de te agradecer, eu oro para que tudo isso que a gente conversou aqui chegue a diversas casas, a diversos homens, a diversas mulheres, a diversas famílias, para que eles entendam que é só um único e suficiente Senhor e Salvador, que é o caminho, é a verdade e é a vida que leva ao Pai, que é Jesus, e que de tudo isso que a gente conversou aqui, eles tirem boas lições, especialmente aquelas que a gente pautou na palavra. Quero te agradecer mais uma vez de todo o meu coração e eu quero que você deixe, né? Porque eu tenho certeza que as pessoas adoraram você. Como que a gente encontra no Instagram, em qualquer outra rede? Fala pra eles. Cara, obrigado de novo, satisfação. Como eu falei, ficava aqui a tarde toda. Um papo bom, um papo gostoso, um papo que a gente vai... Você nem vê o tempo passar. Pois é. Então isso é bacana. Isso a gente volta lá pro início. E a gente faz porque a gente gosta. É isso. Se não gostasse, com 15 minutos acabava o papo. Pior podcast que tem é quando você fica querendo buscar papo e não tem papo. É difícil. Mas, cara, obrigado, eu que agradeço. Tamo junto quando precisar. Só ir lá na empresa que a gente... Pegar um baita de um trânsito pra chegar lá. Mas, ó, nas redes sociais, como eu falei, eu mudei, era Cristiano Brandão, mas eu mudei pra Cris Brandão, porque todo mundo chama de Cris. E é Cris Brandão. Cris Brandão você vai me achar no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. No YouTube você me acha mais com o link lá com o canal lá da empresa, né, que é o Instituto Além do Conhecimento. E só. E aí nesses canais aí você consegue ter bastante conteúdo lá que a gente posta Glória sempre, a Deus, que a gente tá lá boa. postando. Você vai me encontrar sempre aqui, toda semana, no Espírito Empreendedor, esse canal que leva para você conhecimento sobre negócio pautado na Palavra de Deus. No Instagram, o Eligan JR. E ó, não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário, encaminhar para que outras pessoas aprendam também. E é claro, ativa o sininho para você receber notificação desse baita bate-papo aqui. Deus te abençoe. Valeu! Valeu, irmão.